Boa noite, minha gente. Vamos aqui fazer uma transmissãozinha ao vivo, falando um pouco do nosso tema esse ano, da rede de enfrentamento à violência sexual de Pernambuco. O desmonte das políticas públicas favorece a violação sexual. E aí eu vou convidar a nossa convidada de hoje, nossa querida. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aguardando. Meu Deus. Agora. Ah, Chegamos, nós. Deixa eu ver. vamos ver. Deixa eu ver Pronto. aqui. Estamos conseguindo lhe visualizar. Boa noite, minha querida. Tudo bom, Luciana? Tudo bom? A gente já se conhece, né, Lu? Sim, depois foi que eu lembrei, quando eles falaram. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo ótimo. Você está muito bonita na live, viu? Fique tranquila. Eu estou aqui tentando ficar tranquila. Lu, que bom lhe rever, Luciana. Muito bom. Eu sei do seu comprometimento. Nós participamos juntos daquele curso sobre o tráfico de pessoas, né? Isso, exatamente. A Organização Mundial de Imigrantes, né? E foi muito bom para nós, para o estado de Pernambuco, né? Então, boa noite, seja muito bem-vinda aqui, né? A nossa livezinha improvisada. Estamos aprendendo ainda a lidar com toda essa situação, né? Pode ser que alguma coisa caia aqui no momento. Bota o óculos para ver de perto, tira o óculos para ver de longe, mas a gente vai se ajeitando, né? Aí eu queria lhe dar uma saudação em nome da rede de enfrentamento e dizer que é uma honra contar com uma profissional que eu tenho certeza que está assim envolvidíssima porque acompanhei aí esse sua paixão e esse seu comprometimento, né? Então, boa noite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Assim, é importante, né, esse relacionamento, né, com a rede de proteção. A Polícia Rodoviária Federal, ela agradece, né, poder participar, né, que é uma forma da gente poder tanto falar um pouco sobre a nossa atuação, como mostrar a importância, né, nessa proteção, na garantia dos direitos de criança e adolescente. Então, assim, poder participar, fazer com que a sociedade conheça um pouco do trabalho, que a sociedade ela pode, né, nos ajudar nesse enfrentamento, isso é muito importante. Estamos aqui sempre à disposição para passar essas mensagens e participar do que for possível, para que a gente possa disseminar aí esse conhecimento e essa atuação nossa aí nas nossas rodovias e também para a sociedade de uma forma geral. Muito bom. O pessoal tá chegando aí, vou botar o óculos para ver de perto, vamos nos adaptando, né? E Moema, Wélia, Thalita, Elisângela, boa noite, Wélia. Bom, tá chegando o pessoal, né? McDouglas já chegou por aí. Eu acho que esse é um tema para a gente muito caro, né? Para a gente enquanto sociedade, enquanto população, enquanto mulheres, né? Enquanto mães, enquanto pais, porque a gente sabe o quanto isso existe, o quanto a gente vê isso no nosso cotidiano, né? Aí eu queria perguntar um pouco para você assim, como é que você vê essa realidade a partir do ponto de vista que você atua? Como é que essa realidade chega para você? Essa realidade da exploração sexual, né? De uma forma geral em Pernambuco. assim, a Polícia Rodoviária Federal, ela já possui, né, em seu calendário operacional e como compromisso das nossas diretrizes enquanto Comissão de Direitos Humanos, a previsão de fazer essas atividades, sejam elas preventivas, sejam elas repressivas, relacionadas a esse enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós, enquanto comissões, né, estamos, cada comissão, cada estado possui uma comissão regional, nós temos uma comissão nacional, onde ela passa algumas orientações, e todo ano nós lançamos as diretrizes, né, que são diretrizes que são direcionadas para um trabalho durante todo o ano,
E dentre esses trabalhos, nós temos ações voltadas para o nosso público interno e nosso público externo. Ações essas que envolvem capacitação do efetivo, orientações, através de palestras, através de cursos, né? A implementação da visão dos direitos humanos nos nossos cursos voltados à parte de policiamento também, é uma preocupação nossa. Eu, enquanto presidente da comissão, tenho a obrigação de manter informado o nosso gestor maior, nosso superintendente, enquanto comissão regional, orientando ele das ações, né? Esse planejamento é feito inicialmente no início do ano, através de reuniões. Há uma integração entre os diversos setores da Polícia Rodoviária Federal, setores esses que nos ajudam e nos auxiliam e participam das nossas atividades, sejam elas preventivas, educativas ou repressivas, né? Então, existe todo esse cuidado e essa preocupação para que nós, no momento que formos elaborarmos alguma atividade voltada à proteção, de uma forma geral, e principalmente para crianças e adolescentes, estão previstos já como uma atividade nossa, né? Por exemplo, essa data do dia 18 de maio, né, que é o Dia Internacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual, ela faz parte do nosso calendário, né? E a gente lança várias ações, faz um planejamento de ações para serem realizadas durante todo o ano e intensificados nesse período, né? Então, não só a comissão, mas como os demais setores e as nossas delegacias, elas atuam, né, intensificadamente nesse período para a proteção e a garantia dos direitos. Então, assim, já é o papel da Polícia Rodoviária Federal, ela já está prevista em nossas diretrizes fazermos ações relacionadas a isso. E aí pode ser de várias formas, né? Enfim, nós temos várias atividades que desenvolvemos durante o ano, e com parcerias, inclusive, de outros órgãos da sociedade civil, inclusive com ONGs, os próprios conselhos tutelares. Então, a gente tem várias ações, né, e, inclusive, podemos ser demandados também para realizar palestras, participar de fóruns, enfim, N situações, né. Então, é um compromisso nosso com a sociedade e que já faz parte da nossa rotina ter esse olhar diferenciado, no momento até de uma abordagem, inclusive. Muito bom. Eu vou pegar isso aí que você falou para a gente continuar esse papinho, né? Nesse momento dessa abordagem. Explica para a gente que não conhece, né? Todos esses procedimentos, que eu sei que são muito cuidadosos, né? Porque a Polícia Rodoviária, ela se trabalha, ela se capacita. Eu já estive com vocês em vários espaços de formação, né? Então, explica para a gente como se dá essa abordagem. Da forma ordinária, né, que seria, tipo assim, nós no dia a dia, né, da abordagem, como a gente sabe, a exploração sexual de crianças e adolescentes, principalmente, ela normalmente ocorre em alguns pontos fixos. E aí eu vou falar mais à frente o que seriam esses pontos vulneráveis, que aí eu vou adentrar um pouco mais, inclusive num trabalho, um projeto nosso bem importante, que é o nosso mapear. Mas no dia a dia, o policial, se ele verificar, né, por exemplo, numa ronda, passar por uma localidade, que ele verifique presenças de crianças desacompanhadas, ou em locais não apropriados para que crianças estejam ali, principalmente dependendo do horário, esse policial vai chegar até as crianças, procurar saber se elas estão acompanhadas, por que elas estão ali, e vai entrar em contato com o conselho tutelar para o encaminhamento delas. Num flagrante, obviamente, aí os procedimentos eles vão aumentar, e além do conselho tutelar, se verificado o flagrante da exploração, aquela pessoa vai ser conduzida para a delegacia de polícia. Então, mas na situação ordinária do policial rodoviário federal, no seu dia a dia, é nesse momento de ronda que eles vão observar se encontram-se crianças em situações de vulnerabilidade. E aí eles vão atuar, lógico, utilizando também a parceria dos outros órgãos
e na verdade, a polícia ela não trabalha só, né? A gente tem toda uma rede, e para que o ciclo de proteção seja completo, a polícia é só mais uma ferramenta para que isso funcione, né? Os demais órgãos também são tão importantes quanto, até porque nós vamos, quando verificamos a situação, vamos ter que encaminhar aquela criança, e o órgão competente para aquilo ali seria o Conselho Tutelar. Uhum. Muito bom essa sua... Desculpe, pode continuar. Não. Pronto, e nós temos também as nossas operações, né? Que aí são operações voltadas, e aí são verificados pontos específicos que foram levantados e observados no nosso MAPEAR, que é um projeto nosso que nós temos. E nessa operação, né, nós já vamos munidos com já vamos certos que aquele local pode se encontrar pessoas, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, naquele momento, aí a atuação é um pouquinho diferenciada, requer todo um cuidado, uma atenção, mas antes disso, como falei, toda a rede é contactada, porque se houver o flagrante do crime, há os procedimentos, né? Muito bom, né? Que é isso que você colocou, né? As ações de prevenção, as ações educativas e as ações de repressão, né? Isso quando a gente vê, né, a situação, e aí foi interessante você colocar essa questão da criança nesses espaços, porque a gente também não está falando de qualquer espaço, né? Não está falando de uma pracinha urbana, né? A gente está falando de BRs, de cantos, às vezes, muito esmos, né? De horários como 10, 11, né? Conta um pouquinho do que tu vê nesse cenário, até para a gente entender, Luciana, né? Por exemplo, a gente, enquanto ONG, eu faço parte do Coletivo Mulher Vida, né? Para quem está chegando agora, boa noite, eu sou Adriana Duarte, eu acho que eu nem disse meu nome, eu sou Adriana Duarte, e estou aqui com Luciana Lima, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, é policial rodoviária federal, e tem aí uma trajetória muito bacana nesse enfrentamento, com muita formação, né, muito antenada para aquilo que a gente chama das normativas de enfrentamento, né? Com esse teu olhar, esse cenário, né, você percebe alguma diferença entre os interiores e as capitais, ou não? É a mesma coisa? Quando você adentra esse sertão, o que é que você percebe, Luciana? Bem, aí eu vou falar um pouco com relação ao resultado desse levantamento, né? Ao contrário do que a gente... Que é, inclusive, né, um levantamento fundamental, vamos, de fato, colocá-lo, né, com a importância que ele tem, né, um levantamento feito já há quase 2 décadas, né, e que ele surge num momento muito específico, onde a gente começa a mapear várias rotas de tráfico de meninas no Brasil, né, com a pesquisa da matriz intersetorial, da PESTRAF, né, e a gente percebe o quanto as nossas avenidas, o quanto as nossas BRs, o quanto as nossas vias ficavam, de fato, né, vulneráveis a esse transporte e subtração dessas crianças de um município para outro município, né? E aí, realmente, eu quero que você fale aí do MAPEAR, que é um documento muito importante, que nos ajuda a entender, sobretudo, os municípios que estão nessas faixas, né? Nessas rodovias. Exato. Então, vamos falar um pouquinho sobre o MAPEAR, né? O que seria o MAPEAR? Né? Na verdade, ele consiste no levantamento de pontos suscetíveis à exploração sexual de crianças e adolescentes, que nós chamamos de pontos vulneráveis. Não necessariamente está ocorrendo efetivamente a exploração sexual, né? O MAPEAR, na verdade, é um levantamento com o intuito de uma ação preventiva, né? Então, é feito esse estudo, ele é bienal, então a cada 2 anos são realizados esses levantamentos em todas as rodovias do Brasil e são verificados, né? E
uma novidade mais recente que aconteceu no MAPEA foi o fato de a gente estar utilizando agora um questionário eletrônico, né, um aplicativo, onde o policial, quem faz esse levantamento, na verdade, é o nosso efetivo da ponta, né, que tem o maior conhecimento da nossa malha viária. Então, eles vão para todos os pontos, para esclarecer, né, todos os pontos que se encontram às margens de nossas rodovias são pontos vulneráveis. Como eu falei, vulnerável não quer dizer que ocorreu a efetiva exploração, mas que são locais que apresentam características que são mais ou menos suscetíveis à ocorrência desse crime, né? Então, nesse levantamento, são feitas algumas observações nesses locais. Por exemplo, se esse local, né, há consumo de bebida alcoólica, se esse local já é algum ponto de prostituição de adultos, se já houve registro de tráfico de drogas, se o local ele tem uma permanência de transportes que pernoitam naquele local, se possui ou não vigilância privada. Então, são várias observações que o policial faz, que responde àquele questionário, se há ou não presença de crianças e adolescentes naquele local, se já houve registro dos últimos 2 anos se de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, essas respostas são sendo colocadas nesse aplicativo de forma imediata, né? E é feita uma análise em cima desses pontos. O que apresenta maiores características vão ter uma criticidade, que a gente chama. Então, ele é dividido em 4 situações: baixo risco, médio risco, alto risco e crítico, certo? Então, aqueles pontos que possuem a maior pontuação de pontos críticos, né, é que são considerados aqueles que a gente tem que agir de forma imediata, né, de prevenção e repressão, se for o caso. Então, é assim que é classificado e é feito o levantamento do MAPEA. Vai ser verificado. Então, todos os pontos que se encontram às margens da rodovia vai ter uma criticidade. Então, não quer dizer que todos vão ser considerados pontos críticos, mas vão ter a sua classificação. E o nosso olhar maior vai ser para aqueles que são considerados críticos e de alto risco. Através desses pontos é que a gente vai poder criar operações em situações de forma repressivas. O MAPEA serve também para ajudar na construção de políticas públicas, né? Então, por isso que ela é divulgada para os governos estaduais, municipais, os outros órgãos, utilizam o resultado do MAPEA para implementar ações, né, e políticas públicas privadas que possam reduzir, porque a gente acredita que as ações preventivas a gente vai conseguir, se a gente conseguir reduzir esse risco desses pontos, a gente vai fazer com que não ocorra o crime. Então, a intenção é que o crime não ocorra, que as crianças não tenham que passar por essa situação. Então, o levantamento do MAPEA, ele tem esse intuito, para que a gente consiga, através de políticas públicas, ações repressivas, ações educativas, naqueles pontos que foram considerados críticos e de alto risco, seja eliminado ou reduzido ao ponto para que aquela criança não passe por essa situação de vulnerabilidade. Então, é mais ou menos assim a situação do MAPEA. Então, respondendo o que você falou com relação a ser do interior ou da região mais urbana, aí isso aí vai nos últimos levantamentos tenham-se observados que os pontos que se encontram na área mais urbana ainda continuam sendo os pontos que há maior risco a essa vulnerabilidade da exploração sexual, porque fica mais fácil, né? Há uma facilidade, porque já se encontram ali nas proximidades. O deslocamento dessas crianças e adolescentes para aqueles locais é muito mais acessível, né? E aí vem uma outra situação, que é com relação, nessa última pesquisa, foram feitas 2 perguntas que eram saber quando se encontravam crianças e adolescentes naquela situação de vulnerabilidade. Voltando, não necessariamente na situação de exploração, mas estavam ali em situação de vulnerabilidade. Em risco. Então, se perguntava, né, se elas eram dali da região ou elas eram de outra cidade. E foi verificado que existiam muitas
que eram de outras cidades. E aí vem aquele indício, como você falou, do tráfico de pessoas. Então, a gente está incluindo, inclusive, o próximo levantamento, que é o de 2021 a 2022, nós estamos em parceria, né, com um convênio com o Ministério Público do Trabalho, onde nós vamos analisar as possíveis rotas, né, de tráfico de pessoas para essa finalidade de exploração sexual de criança e adolescente, como também o trabalho escravo. Então, está tendo um estudo, né, está sendo realizado um estudo em parceria da Polícia Rodoviária Federal com o Ministério Público do Trabalho, para que no próximo levantamento 2021-2022 seja observada também, a gente faça esse cruzamento dessas informações. Porque tem se percebido que muitas das crianças e adolescentes, quando encontradas neste local, elas não são daquela região. É isso. Importante isso que você coloca, porque mostra esse olhar desse deslocamento possível para o tráfico de pessoas, né? E a gente sabe que as meninas, os meninos, né? Sobretudo as meninas, porque o índice é muito maior quando atinge as meninas, de fato elas são vistas como mercadoria, né? Elas são vistas como trocas, como objetos, né? A gente teve aquele filme tão importante, Anjos do Sol, que revela a situação, né, das meninas ali naquela fronteira Bahia, né, Bahia, Pernambuco, ali onde você encontra uma conjuntura, né, Feira de Santana, ali você encontra, eu acho que são fronteira para 3 municípios, né? E a gente vê a situação desse deslocamento e o quanto isso impossibilita da proteção dessa criança e adolescente, né? Ela se afasta da família, ela se afasta de qualquer vínculo de apoio, né? Muito bom essa pontuação. Eu vou só dar boa noite aqui. Tem um bocado de gente que veio aqui lhe ver, viu? Muita gente. Muito bacana aqui. Vocês vão ter um pouquinho de paciência, viu, gente? Porque, assim, nós fomos obrigados a virarmos William Bonner e Fátima Bernarda, assim, né? Então, vamos todo mundo ter paciência. Olha, Baquine, eu acho que é Baquine, mandou parabéns para você, Renata Maria, Suzete, tem os meninos Lapenda, que aí eu não sei qual deles, mas são todos muito envolvidos, promotores, procuradores, tem CSA que está dizendo que você é maravilhosa, Suzete está falando, né, do filme que a gente pontuou, e eu acho que tem aqui, deixa eu ver, Sandra, né, eu acho que um grupo bom para a gente trocar, né, informações. Queria que você trouxesse um pouco dessa perspectiva da repressão. Como é que você vê hoje, né, quais são as principais ações que estão acontecendo de repressão, né, como é que está esse cenário para a gente que está de fora, né, dessas ações de repressão? Eu acredito que muita gente deve ter visto, né, que iniciamos a semana, né, de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes com uma grande operação que aconteceu em 10 estados aqui no Brasil, né, foi envolvido 340 policiais e foram verificados 116 pontos vulneráveis nesses estados, né. Esses estados, eles foram selecionados com base nesse projeto, nesse levantamento mapear. Foram os estados que verificaram, que continham cidades com maiores pontos críticos, né? Assim, o lado positivo de Pernambuco não entrou porque ele não está entre os 10 melhor, né? Não quer dizer que não haja exploração, mas não nos encontramos em situações mais graves. Então, esses 10 estados foram selecionados em função disso. Houve um grande trabalho, né, envolvendo esses policiais. Foram verificados vários pontos, como os postos de combustíveis, casas noturnas, locais de prostituição de adultos, né? E como resultado dessa operação, foram resgatadas 5 crianças e adolescentes, né? Tanto no Distrito Federal, teve em Minas Gerais, e se eu não me engano em Santa Catarina. E foram 5 pessoas detidas, né, em função dessa situação, né. Teve uma situação, inclusive, que 3 pessoas detidas
estavam com duas adolescentes no carro, só que o carro ele estava com drogas, não só com as adolescentes, né? Então, além do crime possível de exploração, que não foi verificado que eles estavam explorando naquele momento, mas poderiam estar traficando, né? E as crianças, as adolescentes se encontravam em situação de vulnerabilidade, além disso, foi verificado que eles estavam traficando, né? Então, além do crime da exploração, também havia o crime de tráfico de drogas. E nos demais casos, houve o flagrante, né, da exploração em si. Então, assim, foi muito bom esse tipo de atuação, né, envolvendo tantos policiais, muitos policiais que às vezes não tinham conhecimento, nunca tinha trabalhado numa ação dessa, e a gente tem o retorno, né, e a vibração de vê-los, sabe, não, isso é uma coisa que a gente tem que combater, né, e a gente fala muito nessas operações nossas, quando realizamos, sempre fazemos um briefing, né, uma conversa inicial dos cuidados que a gente tem que ter no momento que a gente vai adentrar determinado local, quando abordamos crianças e adolescentes, se estiverem lá no local. E a maior importância, né, desse encaminhamento para o Conselho Tutelar é aquela preocupação que a gente tem de não revitimizar a vítima, né? Não deixá-la passar pela mesma situação que ela vinha passando da exploração. Então, esses cuidados são repassados para todo o nosso efetivo, para que a gente consiga, né, fazer da melhor forma possível esse trabalho de repressão sem vitimizar a vítima e trabalhando em conjunto com os demais órgãos de proteção que aquela atuação de repressão precisa. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Muito bom. Ó, chegou mais a Elisângela Raposo, Ceci de novo mandando um abraço para você, Sandra, Severina Araújo, Cláudia Fraga, Paulo Cinete, Sandra Barbosa. Eita, que bom. Fátima, que bom, gente. Ô, Luciana, nesses processos, o que é que para você pesa enquanto ser humano? O que é que você, se você pudesse melhorar o seu trabalho, né? Esse seu enfrentamento direto a essa realidade de crianças e adolescentes. O que é que para você seria importante para qualificar esse trabalho? Se você tivesse como fazer assim aquele pedido mágico, o que é que você acha que seria assim fortalecedor do seu trabalho? Olha, como eu falei, a gente acha que a situação melhor é a prevenção, né? Fazer com que aquela situação de repressão seja utilizada nos últimos casos. Que a orientação, a capacitação, a informação para a sociedade, inclusive para as outras pessoas que possam estar envolvidas nessa observação e nessa proteção. Eu acho que a prevenção, né, as ações preventivas são muito importantes, tanto quanto as repressivas. A diferença é que a repressiva, o crime já está acontecendo, e é o que a gente não quer que aconteça, né? Então, a gente também tem um trabalho bastante importante, que são ações preventivas, que elas vêm associadas às repressivas, mas a gente procura também focar e intensificar nas ações preventivas, sejam capacitando o nosso efetivo, seja capacitando a rede de enfrentamento, que a gente também está com essa nova atuação, né, através das oficinas de capacitação, e aí a gente convida a rede de proteção, como os conselhos, os CRAs, CREAs, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, então toda uma rede que, de uma certa forma, direta ou indiretamente, estão envolvidos nessa causa aí do enfrentamento. Então, são diversas as ações de preventivas que nós realizamos, como eu já tinha falado no início, eu vou pontuar algumas, né, que nós realizamos. Nós fazemos comandos educativos em nossas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal, aqui em Pernambuco, possui um ônibus, que a gente chama de ônibus multiação, que ele é adaptado para a realização dessas mini palestras e apresentações de vídeos. Então, assim, qual a vantagem nisso? Que a gente pode levar essas palestras para qualquer ponto das rodovias dentro do estado, né? Então, a gente não precisa ter uma estrutura física diferente daquilo ali. Então, se a gente consegue parar a nossa viatura ali, né,
esse ônibus multiação, com uma outra equipe também, e lá nós abordamos, fazemos uma fiscalização com segurança e convidamos os usuários das rodovias a participar dessa palestra, enquanto os nossos demais agentes estão fazendo a verificação da documentação. Então, são palestras rápidas, mas que alertam a população da importância para esse olhar para nossas crianças, a importância da denúncia, né? E aí eu já vou começar a falar do Disque 100, né? Então, se você verificar qualquer tipo de violação dos direitos de crianças e adolescentes, que é o tema que nós estamos falando hoje, nós temos o Disque 100, que é uma grande ferramenta de denúncia, inclusive com os números que são fornecidos pelo Disque 100, você tem uma clara, né, um claro diagnóstico das várias violações que ocorrem e é efetivo. Então, se você estiver presenciando o crime, você liga para o 190, obviamente, que é para poder reprimir de forma imediata, mas se você sabe de indícios daquele local ou presenciou crianças em locais que não são apropriados para a sua permanência ali, vocês discam para o Disque 100. Se essa situação estiver ocorrendo em nossas rodovias federais, você também pode ligar para o nosso número de emergência, que é o 191 da Polícia Rodoviária Federal. Então, é muito importante que não só o Estado, representado nesse caso aí pela Polícia Rodoviária Federal, mas como toda a população e toda a sociedade deve fazer parte desse enfrentamento. Então, são através desses comandos educativos que a gente mostra para eles a importância desse papel da sociedade em nos ajudar, para que nós possamos realizar um trabalho que não seja só repressivo, né? Que a gente consiga eliminar as dificuldades, as possíveis situações que possam levar essas crianças em situação de vulnerabilidade. Além disso, nós também oferecemos palestras, né, quando empresas, escolas nos procuram, a gente sempre que é possível, a gente prepara um calendário para atender esse público, porque a gente acha que é importante que a criança e o adolescente ele já tenha esse conhecimento, né, que muitas vezes eles não sabem, não tem a quem recorrer, muitas vezes eles não têm a voz, mas se eles têm um pouco de conhecimento, eles vão saber a quem procurar, vão saber a que número ligar no momento em que não tiver confiança em procurar alguém. Então, é importantíssimo que a criança e a adolescente tenha conhecimento desse crime e como é que eles podem se defender. Então, fazemos também palestras voltadas para esse público, como para empresas, né? E eu posso citar aí empresas que têm uma grande frota de caminhões, né? É uma novidade, né? Profissionais que trabalham, né? São os profissionais de transporte de cargas e também de passageiros, mas na maioria dos casos de cargas, que circulam em todas as rodovias do país. Então, esse público é o público que pode estar, no caso da exploração sexual em rodovias, mas em mais locais, em mais olhos, que possam verificar situações de exploração sexual. Então, nós temos, inclusive, uma parceria muito grande com a Childhood Brasil, né? Sim. A Eva Dengler, que faz um trabalho belíssimo, né? O programa, exatamente. E ela fez e orienta as empresas que fazem parte desse programa na mão certa, né? Eles são comprometidos a um compromisso para que haja essa capacitação e essa orientação para os seus profissionais. E através deles, né, também, em conjunto, foi que a gente conseguiu e vem conseguindo desenvolver cada vez mais o nosso aplicativo, o nosso Mapear. Então, assim, são várias atuações, né, que a gente faz. Já fizemos trabalhos em comandos com as próprias CRAs, CREs, as secretarias de ciências sociais das prefeituras, nos procuram para fazer esse comando nas cidades. Já tivemos contatos com conselhos tutelares que tiveram esse cuidado. Eu precisava que vocês fizessem um trabalho aqui na cidade em que eu represento. Os próprios conselheiros tutelares nos procurando. Então, assim, quanto mais a gente fortalecer a rede, a gente vai fazer com que esse ciclo de proteção ele seja efetivado. Sim, muito boas suas pontuações, né? E aí o pessoal está aqui, né? Corroborando com o que você está dizendo, né?
Inclusive, a Andressa está trazendo aqui que é possível disponibilizar, se é possível disponibilizar os dados do mapear, né, para a sociedade civil organizada. Muitas vezes temos dificuldades de acessar esses dados para usá-los nos planos, que é isso que você trouxe, né? A necessidade de se fazer política pública a partir de um levantamento rigoroso, né? Que nos possibilita olhar esse cenário. Sandra, mais uma vez, pergunta como solicitar, né? Sandra Barbosa fala do CREAS nessa pontuação. Nossa amiguinha Bruna, duas Bruninhas, uma seguida da outra aqui, né? Está ali parabenizando por esse trabalho, né? E a gente vê, olha, muito importante essa atuação da rede das organizações parceiras, Vânia Araújo Sobral, Eduardo entrou agora, seja bem-vindo, né? A gente vê que existe já um envolvimento, né? Nós que somos dessa rede maior de enfrentamento, a gente percebe que se a gente não está em rede, isso fica, o peso fica difícil de uma instituição suportar, né? E aí eu gostei muito quando você trouxe essa integração de atuação da Polícia Rodoviária Federal, junto com o CRAS, junto com o CREAS, junto com o Conselho Tutelar, né? Dentro do município. Aí eu queria que você aproveitasse esse espaço para falar um pouco de quais são esses desafios, né? Como é que você vê esses desafios? O que é que você diria aí para as redes municipais, né? Para a gente vencer esses desafios. Nessa sua avaliação, né? De um tempo de estrada e de caminhada, né? E, além disso, você enquanto mulher, né? Porque nós, mulheres, trazemos na pele essa marca dessa desigualdade, né? Dessa desigualdade de gênero, dessa desigualdade social. E aí, para nós, mulheres, vermos você assim, né? Com essa farda, com essa autoridade, com essa dedicação a um tema que é muito caro para todos os seres humanos, mas que é muito caro para nós, mulheres. Porque a humanidade nos colocou durante muito tempo nesse papel de cuidar, né? Todos podem cuidar, mas nós cuidamos durante séculos. Então, as mulheres, elas têm um know-how nesse cuidado, né? Elas têm um know-how nesse gerir uma casa, nessa educação das crianças. Então, queria ouvir você, a gente tem um tempinho ainda, né? Temos aí mais uns 20 minutinhos aí. Queria que você trouxesse aí esse desafio como mulher, né? Lhe conhecendo e ser como você é assertiva, como você é, né, forte, quando veste essa camisa assim. Fico aqui honrada de ver as mulheres representando essa corporação que até um dia desse era uma corporação só de homens, né? É verdade. Assim, o desafio, ele é grande para todos, né? E nós, enquanto mulheres, corremos o risco de ter um ou outro desafio a mais, né? Pronto, para falar um pouquinho de mim, né, eu vou falar um pouquinho de como é que foi a minha participação nessa Comissão de Direitos Humanos, né? Eu entrei na polícia no concurso de 2002, fui efetivada no comecinho de 2013, em fevereiro de 2013, então eu já tenho aí mais de 17 anos de casa, né? E ao começar a fazer alguns trabalhos operacionais dentro da Polícia Rodoviária Federal, eu me identifiquei principalmente com essa temática que nós estamos falando, que é na garantia dos direitos e da proteção de crianças e adolescentes, principalmente nessa temática aí de combate à exploração sexual. Cheguei a participar, inclusive, assim que eu entrei na polícia, de uma operação dessas, de repressão, algumas casas na região metropolitana do Recife, eu lembro bem. E ali eu percebi que eu precisava fazer algo mais, né? Eu precisava conhecer mais sobre aquilo. O que é que eu poderia fazer mais para atuar? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E escolhi o tráfico de pessoas como um dos primeiros cursos meus na área de direitos humanos, já em 2007. Então, desde 2007 para cá, que eu me dedico a conhecer um pouco mais. Mas foi em 2012 que eu entrei na Comissão de Direitos Humanos, né? E de lá para cá foi uma evolução. Tivemos várias dificuldades, porque imagine direitos humanos numa instituição policial, né? De uma certa forma, como você está vendo, é difícil
algumas situações em relação a mulheres, então a temática de direitos humanos também é difícil. Nós precisamos estar sempre, né, orientando da melhor forma, porque muitas vezes o olhar para direitos humanos é de forma distorcida, e a gente precisa estar sempre vencendo esse desafio, que é de mostrar realmente o que seria direitos humanos. É dar oportunidade àquelas pessoas, né, de usufruir os seus direitos que já estão previstos em nossas legislações, né, em nossas constituições. Então, é a garantia a nossa, enquanto Estado, que esses direitos sejam, né, usufruídos, que sejam realmente colocados em prática. Então, assim, desde 2012 que eu estou na Comissão de Direitos Humanos, foi uma evolução grande, e de 2016 para cá eu estou como presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui em Pernambuco. Já participei de várias atualizações e capacitações. Em 2018 agora tivemos uma inovação dentro da Polícia Rodoviária Federal, que foi o nosso curso avançado de Direitos Humanos. Então a gente está tentando exatamente capacitar, né, os profissionais para se tornarem especialistas na área de direitos humanos, né? A nossa comissão ela é formada por policiais e servidores administrativos, mais uma vitória nossa, né? Que também a gente deve levar isso em consideração. Mulheres e homens fazem parte da Comissão de Direitos Humanos. Nós temos um representante agora, isso aí também é recente, em cada nossa delegacia, né, a Polícia Rodoviária Federal aqui em Pernambuco possui 6 delegacias, né, uma que fica localizada aqui em Recife, que atende a região metropolitana, uma em Caruaru, uma em Garanhuns, uma em Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina, né, e nossas delegacias são formadas por unidades operacionais, que atendem toda a nossa malha rodoviária da Federal aqui em Pernambuco. Então, nós temos um representante também, né, dentro da comissão, que nós chamamos de bases descentralizadas. Isso é recente, né, mas a gente está, como eu disse, é sempre uma evolução, é sempre uma luta, mas estamos conseguindo essas vitórias. Então, hoje, aqui em Pernambuco, conseguimos, após esse curso avançado de Direitos Humanos, realizamos o nosso curso introdutório dos direitos humanos dentro da regional, aí foi um curso regional, também seguindo a mesma metodologia do avançado, só que de uma forma mais prática, voltada para o operacional da ponta, né? Sim. E tivemos a participação desse público da comissão, né, para poder capacitá-los, e incluímos outras áreas afins que estão sempre ligadas às nossas temáticas de direitos humanos, como o nosso setor de saúde do servidor, porque também direitos humanos está ligado ao direito do nosso efetivo, né, do nosso servidor, porque quanto mais ele tiver em condições, sejam elas de saúde, psicológica, eles vão poder desenvolver um melhor trabalho. Então, o direito... cuidar humano, de quem cuida, né? Exatamente, então nossa comissão também tem essa preocupação voltada para o nosso público interno. Então nós temos então algumas áreas afins, como a área de operações, a área de educação, de capacitação, de inteligência, da saúde do servidor, corregedoria e nossas bases descentralizadas. Elas foram capacitadas, pelo menos um membro de cada área dessa, para ter uma visão diferenciada do nosso trabalho enquanto Comissão de Direitos Humanos. Então, essa é uma luta que a gente vem desenvolvendo, mas que a gente está conseguindo dentro da Polícia Rodoviária Federal, né, essas conquistas. Então, apesar da dificuldade, elas existem, em todos os locais existem, mas a gente está tendo um resultado bastante positivo e estamos conseguindo, né, desenvolver trabalhos belíssimos, estamos conseguindo fazer várias parcerias, né? Como eu falei, a gente tem que ter a rede e tem que estar trabalhando em conjunto. Fazemos várias ações e capacitações com outros órgãos, como eu citei agora, o Ministério Público do Trabalho, a DPCA, a delegacia, né, o departamento especializado na proteção do adolescente, os núcleos de enfrentamento, né, do tráfico de pessoas, inclusive nós temos parcerias com o Conselho, com o consulado americano, enfim, nós fazemos várias frentes, né, e nesse caso aí a gente vai tentando
esses convênios, essas parcerias, o Ministério Público Estadual, enfim, são vários os órgãos que trabalhamos tanto nas ações que eles promovem, como nas ações que nós promovemos, sempre há uma parceria bastante importante. Entre outros, né, que eu não citei aqui, que são vários, eu não vou nem ficar pontuando muito, que eu termino esquecendo alguém. Então, são várias essas parcerias. Então, assim, existe a dificuldade, existe a luta, mas existem as conquistas. E isso é o que faz com que a gente consiga criar forças para continuar lutando, porque não é fácil, né, a temática dos direitos humanos de uma forma geral, não só essa especificamente do combate à exploração sexual e exploração, mas de uma forma geral. Mas é isso aí. Estamos conquistando, sempre. Que bom. E a gente vê que você fala e seus olhos brilham, né? É algo assim como aquele reconhecimento de uma profissão que eu visto a camisa, né? Não é só eu saio para trabalhar. Eu, de fato, né, tenho naquilo um comprometimento, um compromisso com a sociedade, né? E é o que a gente espera de todos os servidores públicos, né? Eu fico encantada em ouvir você colocar assim, tão lindamente, essas ações que são tão difíceis, né, Luciana? Que envolvem, assim, nossa condição humana, né? Tanto nós, mulheres, como homens, né? Ao ver uma criança sofrer, isso nos paralisa, né? Mas, no entanto, nós que fazemos parte dessa rede de atenção, nós não podemos nos paralisar, né? E seu trabalho é reconhecido, assim. Eu vou aqui ler um pouco o que estão colocando, eu acho muito bacana isso, olha, tão, né? Eduardo está trazendo aqui da intenção, né? Isso mostra a intenção de se tratar institucionalmente a temática de direitos humanos, né? E muito importante, lembrar que a Polícia Rodoviária Federal, ela é vista como uma das polícias que mais o cidadão confia, que mais a cidadã confia, né? Então, você tem ali uma polícia que vai se montando num conjunto de garantia de direitos humanos, né? Uma polícia que se qualifica ao fazer os seus processos de seleção, né? Cada vez mais azeitados, cada vez mais exigindo uma excelente qualificação desse profissional, né? Então, para a gente que espera, né, que os direitos humanos estejam em todas as ações do nosso governo, da nossa sociedade, das nossas empresas, né? É uma felicidade, olha, o pessoal está aqui, ó, é muita gente, né? Eu vou falar assim, olha, Eduardo, parabéns à Polícia Rodoviária Federal por ter uma comissão de direitos humanos, não é, Eduardo? Muito bacana isso, olha, ele, Eduardo, participou mesmo. Mostra essa intenção. Lubânia, Valéria, Elisângela, Bruna, nossa querida, da Secretaria de Desenvolvimento, Alexandra, Moema coloca que dá o parabéns, né, pela qualidade, Renata, né, traz essa realidade que juntos nós somos mais fortes, né, e aí eu queria perguntar um pouquinho a você, deixa eu voltar aqui, né, a gente está aqui finalizando nosso tempinho. Queria perguntar a você como é que você acha que nós, da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Pernambuco, podemos ajudar vocês nessa parceria, né? E dizer que a rede espera você, né? Espera a representação da Polícia Rodoviária Federal nos nossos plenos. Para a gente é uma honra poder contar, né? Já estivemos juntas no Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, né? Sei desse comprometimento e aí te convidar para conhecer esse espaço da Rede de Enfrentamento, né? Para trazer tua corporação para esse espaço e a gente se somar mais ainda nessa força, né? E aí queria saber de você, agradecer aos nossos ouvintes, agradecer às pessoas que se disponibilizaram, né? Que estão agora, às vezes, na sua casa, na sua hora de jantar, e se disponibilizaram a ouvir uma temática tão difícil. Minha gente, muito obrigada, né? Por esse momento de atenção de vocês. Isso não é um papel apenas de quem trabalha na área, é um papel de todos nós, como Luciana colocou e como várias pessoas já pontuaram, né? Então, Luciana, me diga aí, como é que nós, da Rede de Enfrentamento, podemos ajudar vocês?
Pronto, né? É assim, já agradecendo também, né, o convite, como eu falei no início, é importante que todos conheçam um pouco, né, do trabalho e o que a gente pode fazer enquanto sociedade, sociedade civil, familiares, outros órgãos públicos, privados, enfim, podemos realizar num trabalho tão importante que é esse do enfrentamento à exploração sexual de adolescentes, né? A gente sempre está à disposição para podermos realizar trabalhos, né, em conjunto com os diversos órgãos, diversas instituições, né, a gente fica, inclusive, estamos à disposição, né, dentro da possibilidade, vamos conhecer, sim, um pouco mais sobre o trabalho de vocês, né, essas parcerias que vocês, que fazem parte dessa rede de enfrentamento, e como, não só a rede de enfrentamento, como a sociedade de uma forma geral, é isso, né? A gente levar o conhecimento, mostrar a realidade do problema, mostrar que essas violações existem, seja no abuso, seja na exploração, mostrar a importância que é a denúncia, essa participação indireta, né? Não só direta, é através delas em que a gente vai identificar esses números e verificar quais são as pessoas mais atingidas, qual o público mais atingido, focar em ações direcionadas para esse público, para esses locais. Então, assim, a ajuda não só da rede de enfrentamento, como de toda a sociedade, é essa aí, né? Essa troca de informações, troca de orientações técnicas, enfim, então, o que for possível a gente fazer para que nós consigamos, né, minimizar a existência desse crime, que a gente sabe que não é simples, porque esse crime ele está aliado muitas vezes a outros crimes, como você citou inicialmente, ao tráfico de pessoas, que é inclusive subnotificado, é um crime que é difícil de identificar, e a gente sabe que uma das finalidades do tráfico é a exploração sexual, não só de crianças e adolescentes, como de adultos. E que o público ainda, em maior número, são as mulheres e as meninas, né? Então, e aí entra mais uma vez a temática que a gente está falando. A nossa temática está ligada a várias outras situações, a várias outras ações de atuações nessa área de defesa da criança e adolescente. Nós já iniciamos o mês de junho, vou abrir aqui um parêntese rapidinho, e o mês de junho também a gente faz um trabalho bem interessante, junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil. 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, e a exploração sexual de criança e adolescente ela é considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Então, assim, já está ligada a uma outra violação, né, das crianças e dos adolescentes. Então, assim, ela é um crime que envolve vários outros fatores. Por isso que não é simples, não é fácil de lidar. E quando você falou em dificuldades, todos os órgãos têm dificuldades, sejam a estrutura humana, né, seja as estruturas que fazem com que nós possamos atuar de fato. Tudo envolve, como você falou, um crime caro, né? Tudo envolve todo um aparato de ações e de equipamentos e de tudo. E a gente sabe que é tudo muito reduzido, né? A gente não tem o suficiente. Então, se a gente não puder contar com os outros órgãos e com a sociedade, nós, enquanto instituição de segurança pública, sozinhos, não conseguiremos fazer esse enfrentamento, ou essa erradicação do enfrentamento. Enfrentamento a gente até faz, mas sozinho a gente não consegue completar o ciclo, como eu falei, que tem que ter a parceria dos demais, seja das delegacias de polícia especializadas, os conselhos tutelares, as assistências sociais, CRAS, CRES, para os diversos crimes de direitos humanos em que a gente atua. Muito boas suas palavras, né? Nós estamos aqui já no nosso tempinho mesmo, né? Mas dizer que para a gente da rede foi um momento bem diferente, muito especial, que a gente traz um órgão, que é um órgão que está muito envolvido, né? E o fato de vocês adentrarem os interiores de Pernambuco, a gente sabe, né? Quantas rotas a gente tem, sabe o quanto é difícil na hora que você desvenda uma rota
imediatamente várias outras rotas se formam, né? Você espanta aqui, o outro corre para ali. Isso que você falou no final, muito importante, né? O enfrentamento, ele precisa de todo mundo, senão ele vira apenas ações que você está só cortando uma demanda momentânea e aquilo vai se reorganizar de novo para que o crime seja feito, né? Muito bom, queria dar uma boa noite aqui a todos nós que estão aqui, o pessoal, né? Sandra, Moema, Eduardo, o pessoal do Lazer, Márcia, Renata, Aldemar. Aldemar fez um elogio bem bacana, Elisângela Raposo fez um elogio bem bacana ao seu trabalho, disse da Mulher Maravilha que você é. Olha que bacana. Obrigada, Né? E você está aí obrigada. bonitona com esse uniforme, está mesmo nossa Mulher Maravilha. Para nós mulheres é uma honra, né? Dizer que foi um prazer essa live, revê-la, ver você tão bem, com saúde, né? Distante dessa doença tão séria, né? Queria mandar um abraço aqui para nossa querida Rosana França, nossa articuladora, nossa secretária da rede, que essa semana teve a notícia muito triste, está se restabelecendo. Estamos com você, Rosana. Junta-se com essa família da rede, que é uma família que te dá uma força, é a família do Coletivo Mulher Vida, né? E vou pedir para você passar uma mensagenzinha rapidinha aí para a sua família, para seus filhos, para a gente enquanto sociedade, né? De como é que você espera esse mundo pós-Covid. No que você acredita, Luciana, pós-Covid? Me fale aí. Pronto, eu gostaria primeiramente, né, de agradecer a todos que estão participando dessa live, que nos acompanharam até o momento, deixar claro que a rede de enfrentamento, eu observei que foram vários convidados para tratar dessa temática, muito importante, né, reforço a necessidade da participação em denunciar, não esqueçam do Disque 100, 191 da Polícia Rodoviária Federal, e que a gente vai conseguir realizar de uma forma melhor, mais eficaz e eficiente nosso trabalho e, com certeza, né, juntamente com a rede de proteção. Abrindo um parêntese com relação, né, nós tivemos uma dificuldadezinha nesse ano de 2020 em função, né, desse isolamento social que é necessário, né, nós sabemos que a nossa saúde tem que estar em primeiro lugar, até porque se você adoecer, você não vai conseguir desenvolver os seus trabalhos, então a gente tem que realmente se cuidar. Realizamos ações diferenciadas esse ano, né? Tivemos que fazer através, como nós estamos fazendo essa live maravilhosa, entre outras, de forma digital. Mas foi feito, o recado foi passado, as orientações foram dadas. Então, assim, também foi importante, foi um trabalho diferente. E o que eu espero da pós-pandemia? Eu acho que nós estamos passando por um processo de reflexão. Nós estamos passando por um processo em que nós estamos podendo ter contato maior com a nossa família. Nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos netos. E muitas vezes estamos nos despertando para valores emocionais que até então estavam esquecidos. E eu acredito que vamos sair dessa pandemia de forma engrandecida, fortalecida. Nós vamos sair melhores. Eu torço para que nós sejamos pessoas melhores, mais humanas, que se preocupem, que sejam mais empáticos, né? Então, assim, eu acredito muito em que nós teremos a humanidade melhor. É isso que eu espero, que com o término dessa pandemia, possamos nos unir mais, né? Acreditando que nós temos, sim, a força de fazer um trabalho melhor e sermos melhores enquanto seres humanos. Que lindo. Eu vou fazer as minhas palavras a sua, desejar uma boa noite a todos, gente, muita energia positiva. Lu, um abraço apertado aí, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada. Um beijo grande, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.